A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de quinta-feira, dia 4 do mês de abril do ano de 2024. Um dia, tempo fechado, frio, mas sem chuva, depois de 3 dias de chuva. Mas vamos que vamos. Como tudo passa, chuva ou calor ou frio, seja o que for, passam também. Ainda bem, né? Pra gente sentir falta. Mas, amados, eu quero falar hoje de um homem chamado Charles Haddon Spurgeon, né? Um pregador batista inglês, muito influente no protestantismo reformado, nos dias de hoje ainda é influente, onde ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Um homem que nasceu na cidade chamada Kelvedon, no Reino Unido, né? E ali naquela região, né? na Inglaterra, ele fez a sua carreira e tornou-se um pregador respeitadíssimo. Mas o início da vida dele não foi assim, ele não nasceu digamos assim, numa família que tivesse tanta influência para ele. Ele era um jovem de 16 anos na cidade onde ele estava e ele, embora tivesse crescido indo à igreja, mas o que ele ouvia lhe parecia sem sentido. Ele lutou para crer em Deus. Ele disse que ele se rebelou e se revoltou, porque para ele não dava, não tinha como. Ele era um adolescente que aquilo não fazia sentido, as pregações que ele ouvia não fazia sentido. E ele conta que aos 16 anos, numa noite de muita neve, ele se abrigou numa pequena igreja. E o sermão do pastor, naquele dia, naquele momento, parecia dirigido a ele. E ele ouviu tudo. E Deus venceu a luta naquele dia. E Spurgeon entregou seu coração a Jesus. E mais tarde, ele escrevendo as suas memórias e coisas assim, ele escreveu assim: antes de eu começar a andar com Cristo, ele começou comigo. E quando você para pensar sobre isso, a gente percebe as voltas que a vida dá. Eu me lembro que quando eu me converti, em 1999, um amigo meu, Evandro, deve estar me ouvindo agora, ele chegou para mim e disse, depois de alguns momentos, né, eu falei para ele que eu tinha me tornado evangélico, né, e tal. Ele falou assim: rapaz, o mundo está bem pertinho de acabar mesmo, viu? Porque você, evangélico. Então, assim, embora eu tenha lutado muito contra, eu fiz como Spurgeon, né? Eu me rebelei durante muito tempo, mas Deus venceu a luta. E quando você para observar o que a Bíblia fala sobre isso, né, o salmista observa que Deus formou o nosso interior e nos teceu no ventre materno, né? Isso está escrito lá no Salmo 139, verso 13, onde o apóstolo Paulo também escreve: ainda antes de eu nascer, Deus me escolheu e me chamou por sua graça, né? Essa referência é Gálatas capítulo 1, verso 15. Ou seja, Deus não para de agir em nós mesmo quando nós nos entregamos a Ele, aceitamos os seus ensinamentos e buscamos caminhar na presença dEle, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 1:6, ele afirma: aquele que começou a boa obra em vocês irá complementá-la ou completá-la
até o dia em que Cristo Jesus voltar. Ou seja, todos nós, somos obras em construção, nas mãos de um Deus amoroso. Deus não olha para a nossa resistência, Deus não olha para as nossas eternas dúvidas, para a nossa inconstância. Ele olha para nós acabados, Ou seja, a obra acabada. É como um arquiteto que olha para um terreno vazio ainda, às vezes cheio de buracos ou coisas desse tipo, mas ele olha para aquele terreno e ele enxerga a casa pronta, uma casa linda, bonita, bem acabada e tal. É assim que Deus nos olha. Ele já nos olha com a obra completa, construída. E eu tenho certeza, amados, que nós somos, os seres humanos, nós somos a obra-prima de Deus. E somos o seu bom trabalho, independentemente da idade ou do estágio de vida em que nós estejamos. Nós não somos nada acabados. Nós estamos em construção pelas mãos daquele que realmente conhece cada um de nós. E que o dia de hoje seja olhar para dentro e ver o quanto eu estou me deixando ser moldado pelo Senhor. Até onde eu permito que Deus haja em mim. Até onde eu permito que o Senhor dirija as minhas escolhas, que o Senhor dirija os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas tomadas de decisões. Até onde? E olhar para fora e ver um mundo que resolveu dizer não ao Senhor. Que resolveu dizer, não, eu não quero saber nada de Deus, eu quero saber de mim. Eu confio na minha inteligência, na minha boa eloquência, nos meus estudos, ou seja lá no que for. Tem muita gente assim. Mas ok, isso é com eles. E como é que você se posiciona diante disso? Você segue o fluxo? Vai atrás? Essa é uma questão que precisa ser respondida. Obrigado, Deus, porque o Senhor se importa. Obrigado porque o Senhor olha para nós como um Deus relacional, como um Deus que quer relacionamento conosco. A história que começou muito tempo atrás, houve um momento em que nós dissemos não para o Senhor. Mas o Senhor, e esse é o lado bom da história, nunca disse não para nós. Obrigado, Deus, por tanto amor, por tanta misericórdia com cada um de nós. Bendito e exaltado seja o teu santo nome. E essa é a nossa oração de hoje, Deus, de agradecimento e de reconhecimento também, sempre no nome poderoso e abençoado de Jesus. Assim oramos. Amém e amém. E vamos nos falando.